Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a lição 10. A lição 10 fala sobre a necessidade de fazer restituição. E, para isso, vamos abrir aqui as nossas apostilas na lição 10. Restituição é corrigir uma situação. Deve-se fazer com justiça. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 22, versículo 9: todo negócio desonesto será decidido em tribunal, seja de bois ou jumentos, ou ovelhas, ou seja do que for. As duas partes irão ao tribunal e o queixoso dirá: aconteceu assim e assim. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do juízo que causou. Pecamos contra Deus quando enganamos nosso próximo. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 6, versículo 2 ao 5: veja como proceder quando alguém cometer qualquer pecado desses que muita gente costuma praticar. Como, por exemplo, deixar de devolver alguma coisa deixada com ele pelo dono, como penhor ou garantia de pagamento ou empréstimo, não querer devolver o que foi confiado a ele, ou o que roubou, ou que conseguiu explorando o próximo, não querer devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, tudo isso ofende ao Senhor. O culpado terá de devolver aquilo que roubou, ou conseguiu com abuso, ou guardou em depósito, ou achou. Terá de devolver tudo aquilo que andou jurando falsamente que não estava com ele. Além de devolver tudo sem faltar nada, dará ao prejudicado mais 20% sobre o valor do artigo devolvido. No dia que for declarado culpado, fará tudo isto: devolverá o que é do outro, pagará mais 20% a ele e fará uma oferta ao Senhor pelo pecado que cometeu. Certo? Então, o que que a Bíblia está nos ensinando aqui é que nós devemos ser honesto em tudo, ser justo em tudo. Então, nada de tirar vantagem sobre nada. Fazer gato, receber um Pix errado e aí não devolver para o dono, um troco que passaram errado, algo que achou em cima de um armário, em cima de uma gaveta, em cima de uma mesa. Tudo isso são questões assim do dia a dia que acontece que aquela velha máxima que dizem: não é seu, não mexa no que é seu, não pegue nada do que não te deram. Enfim, a Bíblia diz que nós temos que ser honesto em tudo. E se por acaso pegar, fazer a restituição. Vamos continuar aqui a lição. A leitura diz assim, olha: Deus requer confissão e retribuição nas injustiças. A Bíblia diz em Números, capítulo 5, do 5 ao 7, falou ainda o Senhor Moisés: diga ao povo de Israel que, quando alguém, homem ou mulher, ofendeu o Senhor, não devolvendo um depósito que lhe foi confiado, nisso está pecando. Tal pessoa deve confessar o pecado e indenizar totalmente a pessoa prejudicada, pagando mais 20%. Então, nós temos aqui um princípio: confessar e restituir. Então, você confessa o seu pecado e restitui. A forma de pagamento, a forma que você se é punido por conta desse pecado é fazendo a restituição do que é devido a outra pessoa. Vamos continuar. Talvez roubar diretamente nunca foi um problema para você, mas às vezes, antes de a pessoa tornar-se uma nova criatura, ela roubou o governo, não pagando imposto ou pagando uma taxa. Veja Romanos 13, 5, 7. Às vezes as pessoas cometem roubo comercial, há também muitos outros tipos de roubo. Se você já roubou alguma coisa, o que deve fazer, se for possível, Lucas 19, 8, de acordo com este texto.
Então, de repente, é um imposto. Se você é empresário, não querer pagar os direitos dos funcionários. Se você é funcionário, não querer que o dono, o proprietário, desconte os impostos necessários, não pagar os impostos do governo, eh, as taxas do governo, IPTU, IPVA. Tudo isso está incluso no pecado de roubo, certo? Que tem que ser feito a restituição. Vamos aqui, vamos ver as referências, né? Romanos 13, 5 a 7. Diz assim, ó. Vamos sair dessa daqui que está em espanhol. Vamos para a que está em português. É do 5 ao 7. Diz assim, ó. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, aí nós vemos que todas as autoridades são constituídas por Deus, estão a serviço de Deus também, e se eles cobram imposto, é para pagar imposto. Se eles cobram taxa, é para pagar a taxa. Se é, por exemplo, ser obediente numa blitz para policial, ou fazer alguma fiscalização, como diz ali, se temor, temor. Então, se você está debaixo de uma fiscalização, seja calmo, obedeça ali. Então, dê honra a quem tem honra. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos lá, continuando. Agora vamos Lucas 19:8. Diz assim, ó. Senhor, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Então, não é só questão, por exemplo, de políticos que se corrompem, é, que tem a corrupção, que assalta os cofres públicos. Você, quando quer quer vender o seu voto, quer fazer alguma gambiarra, algum gato, tudo isso é uma forma de corrupção. E nós vemos o exemplo de Zaqueu, que ele restituiu quadriplicado aquelas pessoas que ele tinha defraudado. Então fica aí o princípio da restituição, de devolver mesmo, não tenha vergonha, vá lá, se pegou, devolva, certo? E confesse, e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vamos lá, continuar aqui. Se depender, deixa eu fechar aqui. Se depender de vós, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Os homens, Romanos 12:18. 3. Se você tiver inimizades, o que deve ser feito imediatamente de acordo com Provérbios 10:7. Aí outra passagem, 2 Coríntios 13:11. Primeiro vamos ver aqui, Provérbios 10:7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.
Então você tem que se resguardar pelo seu nome. O seu nome na praça tem que ser um nome de gente honesta, gente justa, gente de boa fama. Dê valor ao seu nome, certo? Vamos agora, 2 Coríntios 13:11. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos. Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, certo? Então, olha só. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz. Então, nós temos que estar em paz com as pessoas, temos que nos dar bem com as pessoas, né? Quando você pecar contra o irmão, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes, segundo Mateus 5:23 a 24? Aqui diz, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. No caso do ofendido, ele que vai atrás de se reconciliar, certo? Quando um irmão pecar contra você, é sua responsabilidade de fazer as pazes. Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir ganhar-te teu irmão, certo? Então, vá você e a pessoa. Não fica espalhando, não. Não fica contando o que aconteceu para outro. Vai diretamente com a pessoa. Diz, olha, eu tenho um problema contigo, o problema é esse, vamos resolver entre nós? Entre vocês dois, é a melhor coisa que se faz, certo? E dali, segue adiante. Devemos nos esforçar em perdoar pela fé aquela pessoa que fez algo terrível contra nós. Vamos ver Mateus 6:12 a 15. Vamos ler essa passagem do capítulo 6, do versículo 12 ao 15. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Perdoa nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, tudo que a gente faz é interligado no céu. Se você não libera aqui, você não libera no céu. Se você trava contra alguém aqui, é travado no céu contra você. Então, a gente tem que fazer de tudo para andar na linha, andar dentro da lei de Deus e na lei dos homens, ok? Então, essa foi a lição 10. Eu te espero na lição 11. Até logo.